em relação ao seu aspecto cognitivo comportamental, tá? Então, essa é a importância do sono. Dormir 6 horas não é o suficiente, dormir 4 não é o suficiente é de 7 a 9 horas. Até os 65 anos, depois dos 25 ali, depois dos 25 até os 65, é sempre 7 a 9 horas, não existe dormir menos do que isso, tá? E aí, muita gente fala, pô, mas eu vou dormir 2 horas da manhã e eu acordo 10, não tem problema. Tem problema. A molécula que faz você se sentir disposto e você conseguir fazer as coisas no dia a dia se chama ATP, adenosina trifosfato. Vem do ciclo de Krebs, né? E no ciclo de Krebs você cria essa adenosina trifosfato. A adenosina trifosfato, ela vai ser consumida pelo seu cérebro durante os processos de pensamento, durante as tomadas de decisões, durante qualquer tipo de função e atividade que o seu cérebro tenha que fazer durante o dia, né? Sempre que ele usa um ATP, que seria adenosina trifosfato, ele começa a ter adenosina bifosfato. E aí, quando ele usa mais, ele vai ter adenosina monofosfato, que é a adenosina pura. Essa adenosina, ela vai ligar nos receptores ali dos seus neurônios, e a partir dessa ligação nos receptores dos seus neurônios, ela vai começar a sujar a recepção dos seus neurônios. Então, outras coisas que precisariam ligar ali vão acabar não conseguindo ligar. E aí, essa adenosina ligando nos receptores do seu neurônio vai fazer com que você se sinta cansado. Ela vai pressionar você para você dormir, porque é como se tivesse areia sujando uma engrenagem. Ela está realmente sujando os seus receptores e você vai se sentir um pouco pressionado a dormir, né? E aí quando você dorme, ali no seu cérebro, na sua coluna, existe um líquido chamado líquido cefalorraquidiano. Esse líquido, quando você dorme, ele literalmente limpa todo o seu cérebro. Ele literalmente faz um processo de lavagem mecânica e remove essa adenosina e deixa tudo limpinho para no próximo dia você fazer os mesmos processos, utilizar os neurônios para fazer as sinapses, e aos poucos ela vai sendo preenchida de novo com a adenosina, e aí você dorme e esse ciclo vai sempre acontecendo. O que acontece, pessoal, é que quando você não dorme da maneira adequada, você deixa a adenosina interferindo nesse processo de sinapse, você deixa a adenosina sujando o seu cérebro ali, e aí você tem um cansaço contínuo. Você já acorda com o seu cérebro sabendo que você precisa dormir. Você já acorda com o sleep pressure. Você já acorda com pressão para dormir, porque você não limpou a adenosina suficiente para você se sentir 100% acordado, 100% enérgico, tá? Alguns aspectos importantes da privação de sono que eu quero falar com vocês aqui, porque isso vai talvez fazer vocês terem noção do quão importante é e você começar a perceber que talvez você esteja vivendo assim e talvez você já esteja com sintomas de privação de sono, tá? Uma das principais coisas que a privação de sono causa é um defeito na atenção. Quando você tem uma privação de sono, o seu tálamo, que é uma estrutura que fica bem lá no centro do seu cérebro, o tálamo, ele fica meio que vazado. E o tálamo, ele recebe todas as informações sensoriais do seu corpo, tirando o olfato. Então, todas menos o olfato. E aí, todas o ouvido, tudo que você escuta, tudo que você vê, tudo que você sente. O tálamo, ele regula, ele meio que fala, olha, isso daqui você precisa levar em consideração, isso daqui não. Isso daqui você precisa se preocupar, isso daqui não. Que seria mais ou menos, por exemplo, eu tô aqui conversando com você, ali fora tá passando carros. O tálamo, ele consegue receber essa informação do carro passando ali, mas como eu estou focado falando isso com vocês, como eu estou focado na minha linha de raciocínio, ele simplesmente ignora. O tálamo, ele consegue fazer eu ignorar tudo que está acontecendo aqui no mundo externo. Se passar alguma coisa ali na minha visão periférica, ele vai falar, não, ignora isso porque você tem que focar aqui. Então o tálamo, ele é como se fosse uma secretária que vai pegar as informações e me dar as informações mais importantes só, né? Eu não vou ficar sentindo a minha blusa tocando a minha pele, porque eu não preciso sentir isso. Então o tálamo, ele tem essa função. Quando você tem uma depressão do processo de sono, quando você não consegue dormir da maneira adequada, quando você tem a privação do sono,
os estudos mostram que você tem uma redução da função do tálamo. O tálamo fica meio inconsistente, o tálamo não consegue desempenhar a função dele da maneira adequada e você não consegue ter atenção. Você está fazendo alguma coisa, estudando alguma coisa, mas ao mesmo tempo que você está estudando, seu cérebro já está pensando em outras coisas, ele está prestando atenção no som aqui, ele está perdendo o foco porque está passando alguém, ele não consegue manter a atenção. Então uma pessoa que dorme pouco, ela não é uma pessoa atenta, por mais que você ache que você é, tá? Então, também foram feitos alguns estudos que pegou-se algumas pessoas que dormiram 8 horas, pessoas que dormiram 7 horas, 6 horas, 4 horas e que viraram à noite, né? E aí foram fazendo atividades, né, de memória, atividades de raciocínio rápido, para poder ver o quanto o sono interfere nas suas tomadas de decisão, nas suas emoções, e aí foram fazendo atividades ali para poder conseguir coletar essas informações. E foi visto que as pessoas que dormiram de 7 a 9 horas, né, 7, 8 ou 8 mais, eles tiveram um desempenho muito acima das pessoas que dormiram 6 horas, muito acima das pessoas que dormiram 4 horas, né, que já tiveram um desempenho muito ruim, e as pessoas que viraram à noite tiveram um desempenho péssimo. Mas uma coisa muito interessante desse estudo é que quando vieram perguntar como as pessoas de 6 horas de sono e 4 horas de sono se sentiam, elas respondiam que se sentiam tão bem quanto as de 8, 9 horas de sono e 7 horas de sono. Porque ela não tem consciência que ela tem um desempenho inferior, mas ela tem um desempenho inferior porque é algo empírico, né? Algo que foi testado, que elas tiveram um desempenho muito pior, muito inferior às de 8 horas em todos os aspectos emocionais, tomada de decisão, de memória e etc. Então, para você ter ideia de que talvez você se sinta bem, você acha que você tem uma boa resposta durante o seu dia, que você está tendo um dia legal, mas no final das contas você não está. Você está tendo uma depressão muito grande do que você poderia ter em relação ao seu aspecto cognitivo comportamental, tá? Então, essa é a importância do sono. Dormir 6 horas não é o suficiente, dormir 4 não é o suficiente. O suficiente é de 7 a 9 horas. Até os 65 anos, depois dos 25 ali, depois dos 25 até os 65, é sempre 7 a 9 horas. Não existe dormir menos do que isso, tá? E aí, muita gente fala, pô, mas eu vou dormir 2 horas da manhã e eu acordo 10, não tem problema. Tem problema. Por quê? Depois, se você precisar em alguma situação acordar 7, porque você vai ter ali você vai estar descompassado com a sociedade. Você, invariavelmente, em algum momento, vai precisar acordar 10, 8, vai precisar acordar 8, 7, 6, porque você sabe disso. Você sabe que eu tô falando pra você e você sabe que você precisa de vez em quando acordar nesses horários. Aí você tá completamente ferrado, né? Porque aí você quebrou completamente o seu ciclo ali durante a noite. Então, o ideal é você dormir 10 horas, dormir 11h30, 11 horas e acordar 8, acordar 7h30, acordar 6h30, se você for jogando seu relógio um pouco para trás, né? Então, o ser humano ele não foi feito para viver à noite. O ser humano foi feito para viver durante o dia. O ser humano é um ser diurno, não noturno. A gente não consegue ver de noite. Você não é uma coruja. Então, você não foi feito para viver à noite. Ah, mas eu trabalho durante a noite e aí eu preciso coordenar o meu dia para isso. Infelizmente, você não tem uma saúde igual de uma pessoa que vive durante o dia e dorme à noite. Infelizmente, não, né? A vida é de prós e contras. Você, às vezes, trabalha à noite e ganha mais, justamente porque é insalubre. Então, pensa bem. Você trabalha à noite, você ganha o adicional noturno. Por quê? Porque é insalubre, porque você está acabando com a sua saúde, está acabando com o seu psicológico, você não tem mais repertório comportamental funcionando da forma correta, né? Você recebe os inputs, mas você não consegue utilizar aquilo no dia a dia para ter uma resposta emocional mais adequada, para aprender da forma adequada. Então, a gente precisa pensar que você precisa fazer a higiene do sono da forma adequada para você dormir bem. E como você faz a higiene
do sono da forma adequada. Uma das principais coisas para você ter uma higiene do sono da forma adequada é, primeiramente, você nunca deita na cama se não for para você dormir. O seu cérebro ele precisa entender que você ficar em uma posição deitada, você ficar deitado significa que você vai dormir. E você deitar na sua cama, naquele mesmo espaço, naquele mesmo local, você vai dormir. O seu cérebro já sabe daquilo, que você deita com a função de dormir. Se você fica deitando na sua cama durante o dia para poder estudar, para poder ver um filme, etc., você já atrapalhou completamente o seu cérebro. Ele já não consegue entender rápido que você deitou é para dormir. Talvez você tenha deitado para assistir um filme. E aí, durante a noite, ele não consegue entender isso rápido e aí você fica virando da cama de um lado para o outro, tá? Outra coisa muito importante, que é tão importante quanto todo esse processo de não deitar na cama, é você evitar qualquer estímulo que aumente a sua noradrenalina, né? Que aí vem ali do cortisol, que aumente o seu cortisol 3 horas mais ou menos antes de você ir dormir. Então, se você coloca no seu relógio que você vai dormir 7 horas da noite, corta o cortisol, ou seja, evita situações que vai deixar você estressado, evita ter que estudar coisas muito complexas que você vai ter que colocar numa situação de estresse, evita discutir com as pessoas, para de tentar resolver coisas do trabalho muito complexas à noite, porque se você aumenta o seu cortisol, você vai aumentar a sua noradrenalina. E quando você dorme, você tem alguns ciclos, né? Você tem o ciclo do sono pesado, que é o ciclo do sono profundo, né? E o sono REM, que é o sono mais superficial, né? Quando você tá lá no sono profundão, que é depois de mais ou menos 1 hora que você tá dormindo, 1 hora e meia, que você entra nesse sono profundo, lá no sono profundo é que você tem essa maior limpeza pelo líquor, limpando a sua adenosina. Então você tem que prestar atenção que se você gera noradrenalina, lá no fundo, quando você está totalmente no sono mais profundo possível, você não pode ter noradrenalina, você tem que estar com a sua temperatura corporal mais baixa, você tem que estar com o seu cérebro gerando muito menos sinapses, fazendo muito menos coisas, você tem uma pressão sanguínea cai, seu batimento cardíaco também cai, então você tem uma redução total do seu metabolismo para você descansar. E aí alguns hormônios levantam, tipo o hormônio do crescimento e a sua memória fixa durante esse processo. Só que se você tem noradrenalina logo antes de dormir, você não chega nesse sono profundo, porque a noradrenalina ela é inversa a você ter um sono profundo. A noradrenalina é para você ficar alerta. Se você está no sono profundo, que seu corpo está praticamente desligado, não pode ter noradrenalina, não pode ter cortisol. Então, se você fica respondendo coisas complexas, se você fica com seu celular tocando notificação, chegou de noite, pessoal, tira a notificação do celular. Coloca lá modo noturno, para de receber notificação, porque isso vai gerar cortisol vai impedir você de entrar no sono profundo. E aí às vezes você dorme um período legal, mas você dorme tão superficial, você não tem um sono profundo, que você fica acordando toda hora de noite e você não descansa nada. Você dorme às vezes 7 horas e acorda arregaçado, porque você não tem um sono profundo. Você vive numa sensação de alerta o tempo todo. E essa sensação de alerta o tempo todo inviabiliza você chegar no sono profundo. E aí o sono mais superficial, né, que é o sono REM, que é o do Rapid Eye Movement, né, movimento rápido dos olhos, você tá sonhando e tá bem superficial. Aqui você acorda fácil. Tanto é que a maioria das vezes que a gente acorda é quando você acabou de ter um sonho, ou você acorda no sonho. Mas no sono profundo é praticamente impossível você acordar. Então, já colocamos aqui, evitar deitar na cama durante o dia, evitar qualquer coisa que estimule você e que gere raiva, pressão, sensação ruim, estresse durante a noite para você conseguir dormir. Outra coisa interessante é você se expor à luz do sol durante a manhã, porque aí é o ciclo circadiano. O seu cérebro ele tem um reloginho ali dentro do hipotálamo, que vai receber a luz, né, pelo olho ali
no quiasma óptico, vai mandar lá para dentro, e aí ele vai entender que já ficou de dia e daqui tantas horas mais ou menos é hora de você dormir. Então ele regula, você acorda de manhã, vê a luz do sol, e a luz real, não é a luz artificial, a luz real do sol, ele bate no seu olho e aí o seu hipotálamo entende que daqui tantas horas mais ou menos já está na hora de você dormir, porque agora é dia. Se agora é dia, daqui a pouco você tem que dormir, mais para o final da noite. Então você vai regulando o seu ciclo circadiano. Então acordar de manhã e olhar para o sol é extremamente importante para você regular o seu ciclo circadiano e ele entender que ele precisa dormir naquele horário. Por isso que se você não tiver relógio nenhum, mas se você ficar saindo para o sol, mesmo sem relógio nenhum, você dorme sempre no mesmo horário e acorda sempre no mesmo horário, por causa do seu relógio biológico. Só que se você, por exemplo, morar numa caverna, ficar preso numa caverna, no escuro, sem nenhuma visão de luz, sem nada, e você ficar preso ali, vai acontecer que o seu relógio biológico vai bugar completamente. Vai chegar uma hora que você vai dormir 3 horas da tarde e acordar 2 horas da manhã. Tá? E isso vai acontecer, você vai dormir 5 horas e vai acordar 1 hora da manhã. Isso vai acontecer porque ele precisa da luz para conseguir entender que já é dia e regular o seu ciclo circadiano, tá? Então já temos algumas coisinhas que você pode fazer. Outra coisa muito importante, pessoal, cafeína. Vocês tomarem cuidado com a questão da cafeína. A cafeína, ela tem um tempo de meia-vida, ou seja, você toma ela e ela vai ter a função dela completa por um período de tempo. Esse período de tempo é de mais ou menos 6 horas, em média, a meia-vida da cafeína. Então, se você toma ela ali quase à noite, quando você estiver dormindo, você vai ter cafeína funcional. E a cafeína, ela se liga nos receptores da adenosina. Lembra lá no começo, quando eu falei com vocês desse vídeo, da adenosina, que ela liga no seu neurônio, nos receptores, e aí ela força você a dormir, ela preenche e faz você sentir a sensação de estar cansado. Quando você toma a cafeína entra nesses receptores que a adenosina entraria, e aí a adenosina não consegue se ligar, e aí você fica acordado. Você burla o seu próprio corpo do sistema que ele cria de poder fazer você dormir. Então por isso que você toma cafeína e você acorda, desperta. Só que você vai atrapalhar completamente o seu sono, porque agora a adenosina não ligou, você não tem sono. O sleep pressure não vai funcionar. E aí você não vai ter pressão para dormir e vai ficar acordado. Então a cafeína você tem que tomar muito cuidado e não tomar das 3, 4 horas da tarde para frente, não tomar mais cafeína, por causa da sua meia-vida de 6 horas, tá? Então, evitar a cafeína para você conseguir ter o sleep pressure e dormir da forma correta, beleza? E aí, outra coisa legal, assim, já é um nível menor, mas é bem legal, é você evitar depois mais ou menos das 7 horas da noite, 7h30, tomar muita água, porque se você toma muita água, você vai ter que ir no banheiro, né? Em volta da sua bexiga existem neurônios que recebem, neurônios mesmo, né? Que vai receber a sensação de que sua bexiga está inchada, mecanicamente. Ela inchou, o neurônio entende que ela inchou e manda para o seu cérebro que você precisa acordar para ir no banheiro. Só que se você ficar fazendo isso durante a noite, você toma muita água no período da noite, você vai acordar 3, 4 vezes, e aí você vai cortar o seu sono no meio, vai atrapalhar e muito, tá? E aí, pessoal, é mais ou menos o que eu queria falar com vocês e mostrar para vocês o quão importante é a questão do sono. Quando você... E aí, vamos falar um pouquinho agora, pessoal, de quais são os problemas que você pode ter no dia a dia de você ter uma privação de sono, para você até pensar que talvez... começar a raciocinar que você talvez esteja tendo esse tipo de problema, né? Que é... Primeiro, a pessoa, igual eu falei com vocês, a pessoa que não dorme direito, ela não tem atenção da forma correta. Se ela não tem atenção da forma correta, ela fica totalmente dispersa. E aí ela fica tem uns sintomas parecidos com o da pessoa que tem TDAH. Por isso que algumas pessoas têm tido um diagnóstico errado de TDAH, porque simplesmente ela não consegue dormir, porque ela é toda avacalhada. Esse sleep pressure, cafeína pra caramba, é um tanto de remédio, acorda meio-dia, acorda 4 horas da tarde, é todo avacalhado, e aí ele acha que ele tem TDAH porque ele não consegue prestar atenção em nada, mas na verdade ele só não dormiu, né? Então, a pessoa não consegue ter
uma atenção, né? Eu falei lá da questão do tálamo, né? Ele não consegue manter atenção em nada. A pessoa que dorme pouco, ela normalmente é bem mais impulsiva, ela não consegue tomar as decisões adequadas, então o córtex pré-frontal dela não funciona da forma adequada, ela não consegue tomar as decisões mais bem feitas, né? Ela vai ser uma pessoa mais impulsiva. Então, se você tentando fazer uma dieta, você precisa comer os seus pratos corretos aqui, e você vê um docinho, a pessoa que tem insônia, que está dormindo pouco, que tem uma privação de sono, ela tem mais tendência a não saber seguir essas coisas. Ela vai comer o doce, ela não vai conseguir segurar e fazer a coisa correta, ela não vai saber fazer a coisa certa. Se você namora e tem privação de sono, você não vai saber relevar alguma coisa que aconteceu, você vai brigar, você vai gritar, você vai tomar as decisões erradas. Se você está querendo apostar em alguma coisa, trabalhando na empresa, tomando decisões, você vai tomar as decisões erradas, porque o seu cérebro não consegue tomar as decisões corretamente quando você está com privação de sono, tá? Então isso vai influenciar diretamente na sua vida, no seu ciclo social e profissional e familiar. Além de ter dezenas de problemas físicos, né? Se você malha, você não consegue crescer, você não vai ganhar massa muscular, porque todo esse processo de reconstrução das fibras musculares acontece à noite. Então, se você não dorme direito, você não tem esse processo de reconstrução das fibras, então você não vai ver um resultado legal. Você realmente vai acabar com a sua vida, entendeu? Então, se você, por exemplo, tá no final de semana, dormiu 3 horas da manhã, e você, normalmente as pessoas pensam, pô, dormi 3 horas da manhã, então amanhã eu tenho que dormir até meio-dia, porque eu preciso dormir tantas horas. Não, se você dormiu 3 horas da manhã, acorda 6h30, acorda 7 horas, acorda no seu horário normal, bota pra acordar. Não, mas eu vou ficar fudido, quebrado, eu preciso dormir. Não, por quê? Porque aí de noite você vai ter sono e você dorme e restaura isso logo no próximo dia, né? O seu ciclo circadiano e tudo mais. Se você dorme 3 e aí você acorda meio-dia, mas amanhã você precisa acordar às 7 horas da manhã, você tendo acordado meio-dia, você não vai conseguir dormir no horário correto, você vai dormir de novo vai ter que acordar às 7, e aí você já bagunçou completamente a sua vida. Então, se você precisou dormir tarde um dia, acorda no mesmo horário, acorda no horário normal. Ah, mas é a vida, né? São escolhas. Não tô falando que você não pode fazer isso, mas você vai ter consequências. E aí você passa o dia cansadão, quebrado, à noite você dorme, no outro dia você já tenta voltar pro seu ciclo circadiano convencional, tá? Então é mais ou menos isso que eu queria falar com vocês. Se tiver alguma dúvida e quiser comentar alguma coisa aqui embaixo, e quiser mandar um direct lá no Instagram pra gente conversar um pouquinho sobre isso, o que eu posso falar com vocês, é o que eu tenho conhecimento hoje. Eu tenho algumas coisinhas a mais para falar, mas o vídeo vai ficar infinito. Então, é muito importante o sono, tomem cuidado com isso, entendam o quanto importante porque eu sempre falo isso, as pessoas só não sabem dar valor para as coisas porque elas não têm um conhecimento prático e real sobre aquilo. Quanto mais conhecimento você tem, mais valor você dá. Então, talvez esse vídeo tenha elucidado algumas coisas, e aí você preste mais atenção e foque em ter uma boa noite de sono, para você ser a pessoa mais... ser a sua melhor versão possível, né? Se você dorme bem, cara, você é o super-homem. Se você dorme bem, come bem e estuda, pô, velho, não tem como. Ninguém vai ser melhor do que você, porque as pessoas não comem bem, as pessoas não dormem bem e as pessoas não estudam. Então, você cognitivamente, comportamentalmente e o seu corpo, fisicamente, vai ser melhor do que 99% das pessoas. Isso é evidente. Então, foca em dormir bem, faz as coisas da forma correta, que eu tenho certeza que você vai se dar muito bem. Qualquer coisa, se você quiser conversar comigo, manda mensagem lá no direct e me segue lá no Instagram. Se você tá vendo esse vídeo pelo Instagram, só manda mensagem aí e continua acompanhando os conteúdos, que eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Falou!